Boa noite, todo mundo por aí, como estão vocês? Bem-vindos à jornada Conexão com Parto. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se vai aparecer mais algumas pessoas. Vamos deixando tudo certinho. Estou muito, muito feliz em estar aqui essa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Manda um joinha aí para poder saber. Obrigada, Suelen, por estar aqui. Então vamos lá, acho que a gente já dá para começar. Se algum momento o áudio ficar esquisito ou vocês não conseguirem me ouvir, por favor, coloquem nos comentários para poder saber, tá bom? Então vamos lá. Tá dando pra ouvir bem? Beleza. Vamos começar, né? Me apresentando quem é essa que vos fala. Sou eu, Suzane Cabongo. Sou casada com Josué Cabongo, importado diretamente aí do Congo, da República Democrática do Congo. E sou mãe de Samuel, de 2 anos, né? Sou cristã, sou, por formação, né, formada em letras português e inglês pela Unip, Universidade Paulista, e mestre em linguística aplicada pela UNB. Mas o curso da vida faz com que a gente mude as coisas, né? Então, eu sou apaixonada por estudar o funcionamento do corpo feminino desde 2017, que foi quando eu comecei a estudar o MOB, né? E aí o métodos naturais e tudo mais. E aí eu estudava tanto como prevenir a gestação, como entender a gestação e tudo, desde essa época, enquanto eu estava estudando na área de letras, eu ficava olhando um pouco essa outra área. E até que, quando eu engravidei, como boa melancólica, eu fui no CDF do parto. Então eu estudei tudo sobre o parto, tudo que eu podia. E aí eu me dediquei bastante para me preparar, fiz fisioterapia pélvica, imaginei tudo que poderia ser o meu parto, e aí ele, né, saiu um pouco do curso daquilo que eu esperava. E aí fiquei por um bom tempo, né, frustrada com a minha experiência de parto, porque eu tive 32 horas de trabalho de parto, ou seja, muito tempo, né? E acabei indo para uma cesárea, porque meu filho entrou em sofrimento fetal. E passou um tempo até eu conseguir assimilar isso. Eu comecei a assimilar um pouco mais quando eu compartilhei no meu Instagram pessoal o meu relato de parto. E aí depois dessa experiência de eu compartilhar, eu falei, nossa, até que não foi tão ruim assim quanto eu via, né? Realmente tem algo positivo ali. E aí, meio que próximo ali, surgiu a oportunidade de eu começar o Donari, que é a formação de doulas da Laura Padilha. E aí eu falei, acho que essa é a oportunidade, já que eu comecei a ver o meu trabalho de parto de outra forma, então eu posso ajudar outras mulheres também a enxergarem o trabalho de parto, né, de uma forma mais positiva, né, ressignificar as suas experiências. E aí foi quando eu fiz a minha formação. E hoje aqui a gente, né, vem nessa conexão com o parto. Por que eu trouxe esse tema para essa jornada? Né? Por que conexão? Porque muitas vezes, chegando no final da gestação, a gente começa a ter tanta coisa para resolver, e aí resolve aquilo, resolve aquilo. A gente, mesmo durante a gestação, a gente mal quer pensar no parto. Tipo assim, deixa eu pensar no parto lá pro final. E quando chega o final, você fala, gente, eu tenho isso para resolver, aquilo para resolver. E aí começa a pensar de fato no parto lá pras 37, 38 semanas. Você fala, daqui a pouco pode nascer, né? E aí, o que a gente faz? E aí, o que eu quero trazer para vocês é um convite para se conectar com o processo do trabalho de parto, né? Tudo que a gente pode fazer durante a gestação para se preparar para um trabalho de parto mais positivo, mais suave, né? Não que vai ser um parto dos sonhos, não, eu nunca prometo esse parto dos sonhos para ninguém, porque a gente não tem aquilo que a gente quer, mas a gente tem a experiência que a gente precisa passar. Né? Então, o que eu trago aqui para vocês é um convite para se conectar com o parto em suas diversas esferas. E quais são essas esferas?
Eu vou trazer aqui a esfera física, né? A preparação física, o corpo que sabe parir. Então, nosso corpo sabe parir, ele foi feito para parir. Deus tem um mecanismo perfeito. Então, o que eu venho trazer aqui hoje é justamente isso: o corpo que sabe parir, a parte física, a preparação física. Amanhã eu vou trazer a mente que acolhe todo o processo do trabalho de parto, então a preparação mental e emocional. E no sábado, no último dia da nossa jornada, eu vou trazer um pouco sobre o espírito que se entrega. Né? A gente vai falar sobre a parte espiritual, a preparação espiritual, que para mim, sem dúvidas, é uma das partes mais importantes do trabalho de parto. Que a gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, mas a gente está debaixo da vontade de Deus. E hoje, né, vamos falar sobre o corpo que sabe parir. E como é que acontece o nascimento, né? Como é que tipo, do nada comecei a sentir contração e o bebê vai nascer. Como é que isso acontece? Primeiramente, o bebê, né, os pulmõezinhos do bebê é o último órgão a ser desenvolvido. Então, quando ele está num processo que ele já está maduro, né, ele vai começar a avisar para a mãe que está maduro, ele produz uma substância que chama surfactante pulmonar. E aí ele começa a produzir essa substância, ela vai sair pelos alvéolos, porque dentro do útero o bebê não respira, né? Então ele faz só troca líquida ali. E aí esse líquido que sai do pulmão, essa substância que sai do pulmão, entra ali vai para o líquido amniótico, e no líquido amniótico ele vai ter contato com as membranas, que é a membrana aqui do saco amniótico. E aí essas membranas vão mandar mensagens para o colo do útero fazer a produção de prostaglandina, que é o que? O hormônio que vai fazer o apagamento do colo do útero, vai preparar o colo do útero para ele afinar e ele começar a dilatar. E aí, quando esse processo aqui de apagamento começa a ocorrer, então começa a produção, né, enviada uma mensagem para o cérebro de, olha, tá na hora de parir, começa a mandar contrações, porque agora chegou o momento. E aí começa a produção de ocitocina, que é o hormônio do amor que muitos conhecem, né? E aí essa produção de ocitocina vai fazer o quê? As contrações. E é as contrações que vai fazer com que o bebê saia. E como é que ele sai? Ele só simplesmente desce e pronto. Como é que é esse processo? Ele primeiro tem que encaixar na pelve, e ele vai descendo, ele vai ter que rotacionar a cabeça, né? Vai ter que primeiro encaixar aqui, e aí depois ele vai, vocês vão ver aqui na imagem, que ele vai ter que rotacionar a cabeça, porque ele vai procurando espaço para poder sair. Deus é muito sábio, ele fez tudo de forma muito perfeita, então ele sabia como que deveria ser feito para o bebê sair. Então ele fez todo esse mecanismo dele rotacionar para buscar o maior ângulo da pelve para poder se movimentar. Então tudo isso tem uma explicação de como que ele tem que estar na posição antes de entrar na pelve, assim que ele entra na pelve, ele vai ter que rotacionar para poder conseguir esse maior espaço. E ele vai encontrando o quê? Onde está o espaço que ele encontra. E nesse espaço, o que vai trazer de influência? É só o osso ali que importa? Não é bem assim. A gente tem muitas coisas que influenciam. A gente tem os músculos, a gente tem a pelve, a óssea, que é isso daqui que tá. Geralmente as pessoas pensam que é só isso, mas não é só a pelve óssea, não é só o bebê passar bem por aqui e aqui, se ele não passar daqui já era. Não, tem muitos fatores que a gente tem que pensar aqui, que tem os músculos, a musculatura, tem os ligamentos, que é o que vai trazer esse equilíbrio aí para os órgãos, a fáscia, que é o tecido conectivo que vai cobrir ali os músculos, ou enfim, é um tecido conectivo, né, que vai cobrir, e os órgãos em si, né, que a gente tem não só o útero lá solto aqui nessa partezinha, mas a gente tem a bexiga, a gente tem o reto, a gente tem todos os intestinos e por aí vai. A gente tem uma série de coisas, o útero não está perdido ali na pelve, né? Então é tudo isso aqui que importa para o bebê sair. Ele não sai magicamente. E ele vai se posicionando de acordo com o espaço que ele acha, né? E aí, se tiver alguma musculatura que está tensa, podemos dizer, ou algum ligamento que não está muito bem trabalhado, alguma coisa assim do tipo, vai trazer algum tipo de desequilíbrio para esse bebê na hora dele sair. E aí vai fazer com que dificulte essa saída do bebê, e aí acontece que o bebê não passa, tem que ir para cesárea. Ou ele não esteja muito bem posicionado e acaba tendo que ir para cesárea. Mas são diversos fatores. E aí, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque o nosso corpo diz muito sobre nós. Não é só a pelve também, essa parte aqui, região central aqui da barriga, que vai importar
para essa saída do bebê. Todo o nosso corpo, todo o equilíbrio do nosso corpo vai dizer muito como o bebê vai se encaixar na pelve. Então, até a forma como a gente pisa, né, ou como é a disposição do nosso pé, das nossas pernas, a posição da nossa pelve, se a gente tem alguma lordose, geralmente a própria gestação causa uma hiperlordose, e aí a gente tem que evitar que tenha um excesso ali, porque se o bebê, imagina, né, se ele for entrar aqui, ele entra diferente de se ele fosse entrar numa pelve assim, ou uma pelve normal. Em cada caso, ele entra de uma forma diferente, porque de acordo com como a pelve está, o bebê ele vai descer com a força da gravidade também. E aí, dependente de como essa pelve tá, vai influenciar esse posicionamento lá embaixo, porque ele vai tentando arranjar onde tem mais espaço, né? E aqui a gente pode ver, né, o que na gestante geralmente aumenta um pouco mais essa curvatura aqui das costas, né? E aí, isso é de forma natural, mas não pode ser em excesso. E aí, como é que a gente vai resolver, então, essas questões, né? Ósseas e tudo mais, né? Ai, meu Deus, então eu sou torta, não vou conseguir parir. Não é bem isso, né? A gente tem eu queria trazer aqui para vocês, né, a importância da fisiopélvica, da fisioterapia pélvica. Sou fisioterapeuta pélvica? Não sou fisioterapeuta pélvica, mas eu sei a importância. E eu acredito que cada um tem a sua necessidade, né, de atuação, né? A gente precisa do obstetra, a gente precisa da enfermeira, a gente precisa do técnico. Cada um precisa um do outro. A gente não tá aqui para competir com ninguém. A gente crê na importância de cada um. É por isso que hoje aqui, eu em específico, quis trazer a importância da fisiopélvica. Mais para frente eu vou trazer da nutricionista também. Que na fisiopélvica a gente tem a questão da consciência corporal, né? Você entende, aprende a controlar o assoalho pélvico, com alguns exercícios que são passados, né? Saber relaxar e contrair no momento certo, que a gente precisa, principalmente no expulsivo, que esse assoalho pélvico, que é essa parte da musculatura bem de baixo, ela esteja relaxada para o bebê sair, né? Então, assim, na preparação do parto, todos os alongamentos, exercícios que foram feitos, então, vai ser para facilitar essa descida do bebê, melhorar as posições para o parto, reduzir tensões, alívio de dores, que a gente sabe que, né, gente, na gestação todas as dores são bem-vindas, só que não são bem-vindas, mas elas são recebidas, você aceitando ou não, as dores vêm. E ajuda na questão das dores da lombar, a pelvis, da pubis, melhora a postura, a mobilidade, né, e previne disfunções também que são próprias, né, da gestação, porque se você pensar, tem um bebê empurrando ali a sua bexiga, coitada dela, né, a incontinência urinária quase que vem de brinde. Então, ajuda nessa prevenção de prolapsos também, dores pélvicas futuras, recuperação mais rápida, né, um tônus mais adequado ali da pelve, e até mesmo da questão de diástase, assim. E tem os benefícios emocionais também, né, que traz mais confiança, menos medo, mais sensação de autocontrole, né, mais controle sobre o seu corpo. Então, é mais essa questão de consciência corporal também. Tá, Suzana, eu tenho que escolher o que eu preciso fazer, porque eu não tenho dinheiro pra fazer tudo. Porque se eu pudesse, eu fazia tudo. Todo mundo gostaria de fazer tudo, não é mesmo? Mas não tenho condição pra isso. Então, não vou conseguir parir porque eu não fiz uma fisioterapia pélvica. Não é bem isso, porque antigamente, né, era tão, né, falado assim sobre a fisiopélvica e os bebês nasciam. A humanidade chegou até hoje como? De parto normal, né? É claro que teve todo o avanço da ciência e tudo mais que ajudou, mas a maior parte a cesárea é muito mais recente do que o parto normal, que é desde quando o ser humano é ser humano, né? Então, é importante a fisiopélvica? É importante. Mas se caso você não tem condição para isso, o que eu posso fazer então? É o que eu vim trazer hoje. Isso não dispensa a avaliação da fisiopélvica, tudo aquilo que eu vou passar aqui daqui para frente, tá? É só um auxílio para ter um equilíbrio aí na gestação e no parto. E aí o que eu vou começar com vocês, a base fundamental aqui é do Spinning Babies, tá bom? Todo o material que eu vou trazer aqui é possível encontrar no site do Spinning Babies. Então eu vou deixar no grupo disponível os links do site, né, do Spinning Babies e dos exercícios, como que faz, todos os passos detalhados no grupo, eu vou entregar um material específico para vocês. E aí vamos começar pelo descanso inteligente, né? A grávida geralmente quer sentar o quê? Relaxada. Mas tem um problema. Dependendo da posição que você fica, você tem mais tendência a gerar tensões no seu corpo.
Então, o que é a primeira coisa? Evitar sentar com as costas muito para trás e a barriga muito assim, dessa forma, assim, meio que para frente, pressionando a pelve. Tá vendo aqui o jeito errado de sentar? Que é com muito em cima do sacro. Então você pressiona e aí imagina o bebê, né, tendo que fazer esse processo aqui de descer. Isso vale tanto para a gestação quanto durante o trabalho de parto, tá? Porque mesmo durante o trabalho de parto, se você não ficar com movimentos, principalmente, né, no caso, se não tiver em posições que são favoráveis para a descida, você vai estar atrapalhando, né? Então a gente quer aqui facilitar o trabalho do bebê, porque a natureza é sábia, o bebê vai descer de alguma forma. Mas se você não tiver numa posição muito boa, vai atrapalhar essa descida, vai descer de uma forma que não é tão esperada. Então imagina o bebê descendo aqui, ele vai encaixar diferente de uma pelve que estaria encaixada da forma certa. Então quando for tentar sentar sobre as espinhas isquiáticas, né? Que é essa partezinha aqui do ossinho. Você senta e sente esses ossinhos batendo aqui no onde você está sentado. Então, tenta jogar o quadril um pouquinho mais para frente do que jogar para trás. Né? Assim ajuda nessa posição do encaixe do bebê no futuro. Se possível, quem tiver bola de pilates, trocar a cadeira, assento, enfim, que tiver costume de usar, porque nas cadeiras em geral, sofá e tudo, a gente tem a tendência a se jogar para trás. Então, na bola é muito difícil você ficar sentado errado. Automaticamente você senta na bola, você tá sentando certo. Só que tem um porém, né? Tem que estar sentado de forma alinhada com os joelhos, né? Não pode o quadril ficar mais baixo do que os joelhos. No caso, fazendo meio que um M, sabe? Sentado com o quadril mais para baixo do que os joelhos. Então, tem que estar aqui nessa posição alinhada. E na hora de dormir, né? Dá preferência para colocar aqui uma almofada aqui debaixo da perna, que ajuda a trazer esse equilíbrio, né, no útero, nos ligamentos, na musculatura. Então, vai facilitar também na forma como o bebê vai se posicionar. Isso durante o trabalho de parto também é muito importante, porque a gente vai sempre alternando descanso e exercício, descanso e exercício. Tô ainda me recuperando da gripe, mas seguimos aí. E eu queria trazer aqui para vocês o que? O equilíbrio pélvico. Que são as 3 bases, né? Eu vou trazer aqui as 3 bases atuais do equilíbrio pélvico que o Spinning Babies traz. Que é a... Ai, Jesus. Vou precisar trazer água. Nossa, aqui tá brava. Agora acho que foi. A primeira delas é a liberação lateral. Esse clima acaba com a gente, né? Só um instante para beber uma água. Seguimos. A liberação lateral é uma das primeiras. Eu vou mandar um vídeo para vocês ensinando como é que faz. Ela ajuda a trazer esse alongamento nos ligamentos do útero, né? Que ele não fica sozinho, ele solto. Ele tem ligamentos que conectam com o músculo e que ligam, né, nos ossos e tal. Então, a gente tem um trabalho aqui nos ligamentos, na musculatura também, na face, para ajudar, né? Você meio que deita na lateral, joga a perna para fora com o auxílio de alguma outra pessoa segurando. E aí faz essa lateralização com a perna para poder trazer esse equilíbrio e tem que ser dos dois lados ao mesmo tempo, pros dois lados. E aí no grupo eu vou deixar tudo certinho, como é que quantas vezes ao dia, durante o trabalho de parto, como é que faz, para que serve. E aqui, deitado, né, se chama Diggling, esse movimento, que é quando tá lateralizado, fazer movimentos suaves, tipo como você tremedeira, assim, sabe? Faz uma tremidinha, assim. E esse movimento, ele trabalha principalmente o contato com a fáscia, que são os tecidos conectivos, né? São os tecidos que eles, de forma geral, que eu vou trazer de uma forma mais simples, seriam que meio que cobrem os músculos, sabe? Claro que tem definições muito mais amplas de face.
mas vou trazer uma definição bem mais simples aqui para poder vocês entenderem. E aí, quando você movimenta, um exemplo que eu vou dar aqui é quando você compra a carne e vai cortar, não tem aquela pelanquinha, tipo, bem fininha que você puxa, que cobre, assim, o músculo ou a carne em específico? Então, é aquele tecidinho lá, aquela elasticidade ali que a gente vai trabalhar agora com Diglin. Ele ajuda também na liberação de tensões, então ele pode ser feito, né, durante a gestação e durante o trabalho de parto também, para trazer esse equilíbrio pélvico também, e tem a inversão inclinada para frente. Tem algumas contraindicações de questão de saúde, mas sempre, né, conversando com o médico, mas ajuda também a trazer esse equilíbrio pélvico, para trazer esse equilíbrio pélvico, quando eu digo é o quê? É um bom posicionamento da pelve, um bom posicionamento do útero, um bom posicionamento dos músculos, né? A gente não quer músculo nem tenso, nem frouxo demais. Então a gente trabalha esse equilíbrio para o bebê sair de forma equilibrada. Entendeu? Quais outros exercícios e alongamentos que eu posso fazer durante a gestação? A gente vai começar por esse aqui, que é o vaca, gato, tem cada um dá um nome diferente, mas enfim, que é de fazer essa tensão aqui, como se fosse um gato arrupiado. Coloca bem o pescoço assim para trás e torce bem as costas, subindo bastante aqui, para trazer todo esse alongamento, porque até mesmo a musculatura das costas tem interferência na musculatura do útero, porque tá tudo ali conectado. Então, quanto mais a gente tiver tudo alongado, tudo relaxado, trabalha bastante a lombar, esse exercício aqui também, esse alongamento barra exercício. Então, vou só aqui repetir para vocês aqui como é que funciona. E o nosso objetivo sempre é buscar aliviar tensões para que possivelmente o bebê se posicione de uma forma melhor, facilitando o trabalho de parto, né? Qual o próximo exercício? O agachamento. Não adianta, eu vou fazer o agachamento só quando for no dia do trabalho de parto. Meu amigo, se você for deixar pra treinar agachamento só no dia do trabalho de parto, suas pernas vão o quê? Vão ficar tremendo todinha, né? Se não tiver um apoio, você vai ficar muito cansado também. Então, a gente precisa o quê? De um preparo físico pra isso. Porque o trabalho de parto, geralmente, o nosso corpo pede um agachamento, uma coisa assim, um trabalho no joelho e tal. Então, na medida possível, aquelas que tiverem a condição de poder fazer o agachamento, né? Porque a gente sabe que tem algumas que têm dificuldade de questão de joelho. Mas aí, fazendo da maneira certa, né? Sem dores no joelho em específico, mas trabalhar o agachamento, porque ele ajuda nessa fortalecimento aqui das pernas, né, para o trabalho de parto e também para o equilíbrio do bebê, vai trabalhar na descida do bebê também. O outro exercício que é muito bom é o afundo lateral. Você meio que coloca a perna para lateral e empurra o corpo para frente, para trás, como essa moça aqui está fazendo. E aí, isso também vai ajudar nesse equilíbrio, no trabalho de parto, ajuda o bebê a se posicionar da forma correta e descer também. Cada exercício, né, de acordo com a fase do trabalho de parto, também traz influência, porque no início do trabalho de parto, o bebê ele tá mais alto, então ele vai ter que descer. Então, os exercícios que vão ajudar o bebê a descer, tem exercícios específicos para essa fase, que seria a fase latente, e aí para a fase ativa, isso seria tema de outra aula. Mas para cada fase tem exercício que vai ajudar para coisas específicas. Mas de forma geral, esses exercícios que eu estou passando aqui podem ser indicados em todas as fases do trabalho de parto. O agachamento não é tão bom quando o trabalho de parto já está muito perto disso possível, por conta de aumentar o risco de edema. Mas esses outros exercícios ajudam na descida e no encaixe do bebê também. E aqui você fala, nossa, mas alongamento de pescoço. Por que fazer um alongamento de pescoço vai me ajudar a parir? É sério. Por que o alongamento de pescoço ajudaria, né? Porque a gente geralmente tende a ficar muito tenso. O trabalho de parto começa a ver a contração assim. A coisa, a mandíbula assim, aperta o pescoço, quer agarrar alguma coisa, quer fugir. Só que quando você contrai, né, meio que você tá mandando mais fluxo sanguíneo para aquela região. E a gente tem que focar ali o fluxo sanguíneo para a região do útero.
né? Então a gente precisa relaxar as outras regiões. Agora, se já tá muito tenso aqui, você tende a ficar mais tensa ainda. E quanto mais tensa, mais medo você sente, mais quer sair correndo da dor. Então a gente tem que trabalhar bastante relaxamento do pescoço, trabalhar relaxamento da mandíbula, né? Conversar. Porque aqui tem uma relação também com o assoalho pélvico. Então, relaxar bem aqui, pescoço. Até pra quem for acompanhante, né? Ah, eu não sei onde fazer massagem, ela não aceita em lugar nenhum. Faz a massagem aqui então, só pra ela relaxar, já tá muito bom. E qual o último exercício, barra alongamento, caso de alongamento, seria trabalhar a panturrilha. Por quê? Porque no trabalho de parto a gente tende a fazer muitos movimentos. E aí, alguns até falam como se a panturrilha fosse nosso segundo coração, né? Porque imagine o sangue até chegar na panturrilha. Tanto caminho que ele percorreu daqui de cima até lá embaixo e ele tem que mandar o sangue de volta. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante essa questão da circulação sanguínea. Ajuda muito quando você faz esse exercício a trabalhar a circulação sanguínea. Ajuda a evitar aquelas câimbras terríveis que dão no final da gestação. Então, esse movimento aqui de subir e descer, né? Subir e descer com a pontinha do pé trabalha bastante a panturrilha. Então, pode fazer esse exercício, né? Dá pra fazer diariamente também. Que ajuda até mesmo se for trabalhar agachamentos e outros tipos de posições que for adotar durante o trabalho de parto, até mesmo no possível na hora do bebê sair. Se a panturrilha estiver bem trabalhada, você tende a sentir menos dores em outros lugares, né, fora da contração, durante o trabalho de parto. E aí, além disso, a gente traz, se eu não tenho tempo para fazer nada, nem para respirar direito. O que que eu faço? Começo por onde? Faça uma caminhada, minha querida. Pelo menos se tu não fizer uma caminhada, né? Aí fica difícil. Porque as nossas mães, avós, etc., elas tinham um estilo de vida mais ativo fisicamente, né? A gente tá cada vez, a humanidade está cada vez ficando mais sedentária, né? E aí isso atrapalha, né? Se não tiver um descanso inteligente, atrapalha na questão da musculatura, nossa musculatura acaba ficando fraca, e aí acaba gerando tensões em outros lugares onde não deveria, e acaba que o bebê não fica muito bem posicionado. E aí às vezes não consegue virar, ou não consegue se encaixar da forma certa, ou não coloca o queixinho no rosto e fica com o rostinho para cima e sai errado, dificultando o trabalho de parto. Então a gente precisa se manter ativo, né? É uma necessidade que a gente tem durante a gestação de se manter ativo. É claro que tem casos que vai precisar ficar de repouso, não tem o que fazer. A gente tem que escolher nossas batalhas, mas se for liberado pelo médico, fazer caminhada pelo menos, se não der fazer os outros exercícios e alongamentos, pelo menos começar pelo alongamento, né? Ou pela caminhada. Que ela trabalha muito com o alongamento do músculo psoas, que fica bem aqui na região aqui aqui perto da pelve, onde eu mostrei pra vocês. Eu não vou dar aula de anatomia aqui pra vocês, né? Porque tem que ser algo mais simples. Que seja acessível a todo mundo. Então, ajuda muito nesse músculo que vai interferir bastante no posicionamento do útero, no posicionamento de como o bebê vai descer. E nos proporciona maior amplitude de movimento, aumento de fluxo sanguíneo, né? Porque você tá ali com o coração bombeando, não precisa correr. Eu tô falando que uma caminhada, mesmo sendo uma caminhada simples, já ajuda nessa questão no nosso aumento do fluxo sanguíneo. Estabilidade emocional, porque a caminhada, né, traz um pouco dessa endorfina, né? Então, trabalha essa questão emocional, de flexibilidade, melhora a descida fetal, melhora o posicionamento do feto. Então, assim, a gente só tem benefícios com a caminhada. Então, se for para começar por algum lugar, comece com a caminhada, né? E aí, só a caminhada, então. Não, vamos se hidratar, galera. Vamos fazer um compromisso aqui. Se hidratar, bebam água. Por quê? Por que beber água é importante durante a gestação? Porque o útero funciona melhor, né? A hidratação mantém o músculo forte e com contrações eficientes. Então, isso é durante a gestação e durante o trabalho de parto também é importante a hidratação. Ajuda na produção de ocitocina, né? Porque a desidratação, quando você está desidratado, aumenta os hormônios de estresse e atrapalha a evolução do parto. Melhora a circulação sanguínea, né? Quanto mais água, a gente mais consegue mandar oxigênio para o útero e para o bebê, tendo umas contrações mais coordenadas. Mantém o líquido amniótico adequado. E porque imagina, né? Eu vi até uma comparação da aula assim do Spin Babies, que assim, você coloca uma bolinha, sei lá, que é meio grudenta, num pote seco. E você tenta mexer, sacudir essa bolinha. Ela vai ficar grudando, né? Agora coloca água
E aí, se essa superfície não for muito, né, se ela conseguir se movimentar na água, ela vai ter muito mais facilidade de se movimentar se ela tiver com mais líquido do que se ela tiver sem, né? E aí, por isso que se o líquido amniótico, né, se mantém no nível adequado, ele tem mais chance de conseguir ajudar nessa mobilidade do bebê. Como se fosse um sabãozinho, assim, ó, vai. Ajudando ali na descida do bebê, na movimentação dele, no encaixe ali na pelve. E manter os tecidos mais elásticos também, né? Voltando ao tópico anterior, né? Evita irritação uterina, né, que reduz contrações desorganizadas e cansaço precoce. E, além disso, deixa os tecidos mais elásticos, né? Porque eles ficam mais maleáveis, né, mais irrigados com sangue, então facilitando a passagem do bebê também. Nutrição. O que eu vou comer vai influenciar no meu trabalho de parto? Vai influenciar de alguma forma? Será? Com certeza. Por quê? Né? Comer, né, durante a gestação, comer bem, boas fontes de proteína. E agora eu vou focar aqui, principalmente durante o trabalho de parto, né? Mantenha a energia estável, né, para sustentar o trabalho de parto. Então, se você não está bem alimentado, você tende aos níveis, né, de glicose cair, e aí depois ter picos muito altos, e aí ficar aquela oscilação toda de energia, né? E aí você mantém uma boa alimentação, reduz o inchaço, melhora a circulação sanguínea. Quanto mais fibras e água, né, evita a constipação e a pressão pélvica. Os nutrientes também fortalecem os músculos e os tecidos. E sobre a alimentação no início do trabalho de parto, né, evita a exaustão. Porque às vezes a gente chega no final do trabalho de parto, tipo, não aguento mais nada. Porque quando começam as contrações, o apetite já começa a diminuir. Mas é importante manter essa alimentação pra gente ter força mesmo pra seguir esse trabalho. Imagina, você vai correr uma maratona, ficou 3 dias de jejum. Vai chegar na maratona, você vai estar vendo estrelinhas. Jesus, cheguei, né? E aí, um comentário também sobre a questão do açúcar, né? Que tem muitos estudos que mostram a influência do açúcar no trabalho de parto. Né? É importante diminuir o consumo de açúcar, até mesmo para evitar, né, diabetes gestacional, né? E evitar com isso, né? Evitando a diabetes gestacional, a gente evita o risco de bebê grande e certas intervenções. E a própria gestação, né, ela tende a aumentar essa questão da resistência à insulina, então a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, a questão de açúcar, porque isso vai interferir lá no parto. Então, é uma coisa que tem que ser cuidada já na gestação. Causa picos e quedas de energia, né? Se você tiver muito tempo sem comer e aí se encher só de doce. Então, traz esses picos de glicose, que a glicose vai produzir energia. E aí, depois também, ela consome muito rápido. Se for uma fonte ruim de açúcar, né? De glicose, é uma fonte que vai embora muito rápido. E aí, meus queridos, a energia também vai embora junto rapidinho. Então, a gente tem que garantir boas fontes, né, de energia. E pode influenciar também na eficiência das contrações. Então tem que ter muito cuidado com a questão da alimentação. O que mais ajuda? O que mais que eu posso fazer durante o trabalho de parto, durante a gestação, para que eu tenha um parto mais tranquilo? Vai ser 100%? Não, gente, eu vou trazer as outras esferas que vocês vão entender que isso aqui é importante, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas o que mais que eu posso fazer aqui para ajudar? Né? O que é aquilo que a gente pode fazer? Relação sexual, sim, ajuda não somente na produção de ocitocina, que é o hormônio lá, lembra que eu falei? Do amor, vem na cabeça e tudo, né? Pelo clima e tudo mais. Não vou falar nada pesado aqui, gente, pra ficar tranquila. Mas o próprio sêmen, né, ele ajuda na produção de prostaglandina. Lembra que da prostaglandina que ajuda a apagar o colo do útero? O colo do útero nosso é grosso e ele vai começando a afinar para ele começar a dilatar. É um processo. Então, as próprias substâncias do sêmen ajudam nessa produção de prostaglandina. Então, minha filha, tá feliz? Tá disponível? Vá, seja feliz com seu marido. Que isso vai ajudar no seu trabalho de parto também. Tem outra coisa, né, que ajuda, que é o chá de Naoli, que é uma parteira mexicana que ela fez essa receita aí, que junta água, canela, gengibre, pimenta do reino, cravo, alecrim, chocolate, mel.
para adoçar. Tem, ó, não é muito misterioso, sabe, né? Como é que faz? É muito simples, você só vai misturando os ingredientes, tem a quantidade certa de cada um. Mas para que serve esse chá? Porque acredita-se que o parto é um evento quente. Então a gente precisa o quê? Deixar o nosso corpo aquecido. Tanto que imagine se você tivesse que parir no Canadá, no inverno, pleno inverno, assim, né? Lá de fora tá menos 25 graus. E você tá só com uma blusinha de frio que você trouxe do Brasil. Você ia conseguir parir de boa? Provavelmente não. Você ia ficar com frio, você ia, vou morrer. Então, nosso corpo, quanto mais aquecidinho durante o trabalho de parto, a gente quer algo mais quente. O que traz aconchego são coisas mais quentes. O frio tende a gente ficar mais tenso. Então, o trabalho de parto em si é um evento mais quente. E aí, esse chá traz todas essas ervas quentes, coisas, elementos quentes para poder aquecer o nosso corpo. E aí, isso vai ajudar, de certa forma, né, a ter, ó, talvez iniciar as contrações com a produção da ocitocina ali. Então, é nesse auxílio que traz esse chá de Nauli, então pode ser tomado apenas, né, depois das 37 semanas, porque a gente não quer parir antes das 37, né? Então, a partir das 37, esse chá já estaria meio que liberado. E a acupuntura também, né? Ajuda nessa questão de tensões, ajuda no posicionamento do bebê. Às vezes um bebê pélvico, né? Ajuda a ele ficar cefálico. Se ele tá de bumbumzinho, ele virar de cabecinha para baixo. É 100% de eficácia? Não. Mas você tá fazendo alguma coisa para ajudar, né? Já fez todos os outros passos de descanso inteligente, fiz os alongamentos, os exercícios, fiz fisiopélvico, tudo. A gente vai fazendo o que pode dentro do nosso alcance, né? O resto a gente entrega na mão de Deus e vai. A acupuntura tá nesse processo aí de ajudar, né? Ela ajuda na medicina chinesa. A acupuntura, moxa, enfim, tem essas vertentes. Tem a acompressão, que é apertar, então tem coisas que podem ajudar a desenvolver as contrações, a trabalhar essa questão do útero. E aí tem outras coisas também, né? Que aí você poderia me perguntar, existe a receita aí do chá de framboesa, da folha de framboesa, tem a óleo de prímula, tem o shake de rícino. E aí, cadê? Vai trazer? Se eles ajudam, né? Não tem muitos estudos que tragam tantas evidências científicas assim. Mas eles podem ajudar aí no início ali do trabalho de parto, né? Fazer com que o corpo dê aquela engrenagem inicial ali. Mas eu, como doula, não é da minha competência indicar sem autorização prévia do obstetra, né? Então, por isso que eu não trouxe aqui de forma aberta. Tem algo a se conversar com o obstetra, né? Conversar se pode, o chá de framboesa. Mesmo ele sendo mais tranquilinho, assim, é uma opção natural, mas é sempre bom, mesmo o chá de Nauli, é sempre bom conversar com o obstetra antes, pedir autorização se tá tudo bem para ele. Tem as tâmaras também. Enfim, tenho muitas outras coisas que eu poderia trazer aqui, mas eu deixei mais focado aqui nesse conteúdo desses três por hoje. E aí, a gente se encontra no próximo encontro, que é amanhã, sobre a preparação emocional, né, para o trabalho de parto, que a gente sabe que tudo aquilo que a gente pode fazer no físico vai ser 100% garantia de que o bebê só vai sair, porque não é só um corpo que vai sair de outro corpo, né? Tem todo um processo, toda uma orquestra por trás para fazer com que esse bebê nasça. Né? Não é somente o corpo que vai sair ali. Então a gente vai trazer sobre isso amanhã. E aí, amanhã de manhã cedinho, eu vou mandar no grupo, né? Quem não estiver entrado no grupo, coloquei aqui no link abaixo, né? Só clicar na descrição do vídeo que eu coloquei o link para entrar no grupo, que eu vou colocar disponibilizar os materiais complementares. Não quis trazer aqui muita coisa hoje, trazer de forma mais simples, mas eu acredito que foi bastante coisa para já ir se preparando, já ir fazendo alguma coisa durante a gestação, se manter ativa é importante para o trabalho de parto. Mesmo que, então a Su falou que não é 100% de chance, então eu não vou fazer nada. Não, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem que contribuir naquilo que a gente pode contribuir, que é o nascimento do nosso filho, né? Tudo aquilo que a gente tiver dentro da nossa alcance, a gente vai fazendo. Mas tem os outros fatores que eu vou trazer daqui mais pra frente, tá bom? Os próximos encontros. E aí eu trago também nos materiais complementares mais detalhes de como fazer, quantas vezes fazer. E vou trazer de complemento também a massagem perineal. Não quis trazer aqui na aula hoje, mas eu vou deixar de complemento também, que é para preparar o períneo também para evitar lacerações. Então, é algo que pode ser feito também durante a gestação,
para evitar lacerações no parto, né? Termo rasgado ali. Vai ser, é que nem eu comento, vai ser 100% de certeza que não vai ter laceração? Também não. Mas você aumenta as suas chances, né? As suas tentativas. E acredito que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar mais uns 2 minutinhos em aberto aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar por aqui. E eu vou abrir o grupo do WhatsApp também agora, para quem tiver dúvida, para poder fazer as perguntas também. Muito obrigada, Suelen. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, meu marido. Tá aí comentando. A Conceição também, obrigada. Pelos elogios aí, pelos comentários. E a todos que entraram e não comentaram, mas muito obrigada por estarem aqui também. E obrigada também a quem ainda vai assistir, né? Eu vou deixar aqui essa live disponível e eu encontro vocês nos próximos dias. Se tiver, eu vou ficar aqui mais uns 2 minutinhos. Se tiver mais alguma dúvida, aí vocês me falam. Mas muito obrigada a todas. Eu acredito que por hoje é só. Então nós nos vemos na próxima. Um abraço. Vou encerrar então, tá?